tanta gente aqui hoje, né? Eu pensei que a gente ia estar em meia dúzia, por causa do frio, por causa da chuva, mas é assim que é bom ver o pessoal vindo em busca do Mestre, né? Então, hoje a gente vai conversar sobre o culto do Evangelho no lar. Só para eu ter uma ideia, quantos daqui já fazem o Evangelho no lar? Levanta a mão. Faça bem. Quantos fazem o Evangelho no lar já? Poucas pessoas, né? Poucas pessoas. Então a gente vai conversar sobre o motivo pelo qual é imprescindível que a gente faça o Evangelho no lar. É muito importante mesmo, é como se fosse um remédio, assim como a gente vende o passe, né? Em casa a gente também tem esse remédio à nossa disposição. Eu vou explicar por quê. Ops. Vamos lá. Eu não sei se dá para enxergar, tá escuro aí, né? Mas a gente vai conversando, eu vou falando para vocês. Tem pouquinhos slides, tá? Dessa vez eu fui bem econômica. Eu normalmente faço bastante, mas hoje eu fiz pouquinho. O hábito de estudarmos Jesus dentro do nosso lar não é criação da doutrina espírita. Ele, o Mestre, ele, o Evangelho no lar, nos foi sugerido pelo próprio Jesus, em suas visitas à casa de Pedro, onde se reunia com os apóstolos. Então, naquela época era muito comum, né? Eles se hospedarem de hotel, né? Eles se hospedavam na casa das pessoas do caminho, né? De conhecidos, de parentes, dos apóstolos. E cada vez que eles ficavam numa casa, Jesus aproveitava o momento, né, de reunião da família para falar dos textos sagrados, né, que eles tinham na época. Então vem de lá esse culto, né, essa reunião dentro da família, no lar, para se estudar os textos evangélicos. Oh, meu Deus! Aqui. Eu vou ler para vocês porque tá bem escuro mesmo. Em todos os lares que ele visitava, ele iniciava uma conversa elevada, proveitosa e convidava as pessoas a estudarem os textos sagrados, ensinando-os a valorizar o tesouro do tempo, no diálogo fraterno e no aprendizado. Então, era por isso, né, que ele reunia as pessoas para poder dizer daquilo que ele queria nos ensinar, daquilo que ele trazia como as boas novas, né? É um recurso que contribui para o equilíbrio de todos os membros que constituem o núcleo familiar, favorecendo aos que participam desse estudo a renovação dos nossos sentimentos, nossos hábitos e ações, e melhorando de forma significativa a convivência dentro do lar. Quem aqui que tem uma família completamente equilibrada, harmônica? Se vocês levantarem a mão, eu vou me assustar, né? Porque isso é quase impossível. A gente tem sempre dentro da nossa casa, dentro da nossa família, aqueles enroscos, né? Então é um momento ideal para a gente fazer a harmonização dessas almas que convivem debaixo do mesmo teto, a partir do momento do Evangelho no lar. E como que a gente faz isso? Eu estou perdida aqui no botão. Então vamos lá. Qual é a primeira coisa que a gente precisa fazer? Escolha um dia da semana e defina um horário fixo para as reuniões com os familiares. O Evangelho no lar deve ser feito por todos os que desejarem participar, mas ele pode até ser feito por uma só pessoa. Então, o ideal é que a gente convide todos a participarem, mas a gente sabe que a gente pode não ser unanimidade, né? Então, pode ser que tenha gente que não queira participar, que não seja da mesma religião que a gente, que não acredite em Deus, enfim, não importa. Pode ser que a gente não tenha quórum, né, o suficiente para fazer com a família toda. Você pode se trancar no quarto, no banheiro, qualquer lugar que você ficar para fazer o Evangelho, está valendo. O ideal
é convidar todos a participar. E convidar mesmo, olha, vou fazer o Evangelho, vou começar a fazer o Evangelho. Você quer participar? Ah, do que se trata? A leitura do Evangelho, uma prece e está tudo certo. É isso, né? Então você convida a pessoa para participar, mesmo que ela, a princípio, assim, torça o nariz. Mas faça o convite. Às vezes você convida uma, ela não aceita, duas, ela não aceita, na terceira, na quarta vez ela aparece para fazer, né? Não vai ser ótimo? Então, não deixe de convidar os parentes para participar. Meu Deus. Se fosse prova, eu já tinha repetido de ano. A duração do culto poderá ser de 15 minutos ou mais. Providencie uma jarra com água para ser fluidificada durante o culto. Faça uma prece de abertura, pode ser o Pai Nosso, ou uma prece simples e espontânea. Então você vai, primeira coisa que a gente tem que fazer, escolher um dia da semana. Ah, então eu estou sempre em casa no domingo à noite, que é o dia que eu faço. Eu faço o Evangelho todos os domingos às 7h30 da noite. Esse horário eu sempre estarei em casa. Salvo, né, um contratempo ou outro, uma viagem, eu sei que domingo eu estou em casa. Não posso me comprometer na segunda, na terça, mas domingo eu posso me comprometer. Tem que ser um horário fixo. E por que tem que ser um horário fixo? Eu não posso fazer aqui, ali, quando dá, quando eu lembro? O ideal é que a gente tenha uma data e um horário fixos. Por quê? A espiritualidade vem para a nossa casa quando a gente marca o nosso Evangelho. Mais disciplinados do que nós, eles são. E eles têm um quadro, né? Ah, então, olha, de domingo, 7h30 da noite, tem o Evangelho na casa da Simone. A gente pode contar que no domingo, esse horário, nesse local, vai ter o Evangelho. E por que é importante que a gente faça isso e se comprometa com essa assiduidade, com essa pontualidade? Porque a nossa casa vai se tornando um ponto de referência. Então, imagine que a espiritualidade precisa que um espírito sofredor, por exemplo, ouça uma palavra evangélica. Para onde eu vou agora na quarta-feira às 3h. Quarta-feira, 3h, na casa do João. Está aqui no nosso quadro. Está aqui no nosso quadro. Na casa do João, às quartas-feiras, 3h, tem Evangelho. Vamos levar ele lá. E aí eles levam aquela pessoa que precisa ouvir aquela lição evangélica, porque está passando por um momento de dificuldade, até a casa do João para participar do Evangelho. Quando acaba, eles levam a pessoa, né, o desencarnado, para o seu tratamento devido. Então é um socorro. Por isso que é importante a gente ter assiduidade, a gente ter o dia fixo, né, cumprir com nossos horários, sermos pontuais, porque a espiritualidade conta com isso, certo? Pode durar 15 minutos ou mais. Não precisa ser um estudo de 2 horas. 15 a 20 minutos está excelente. O roteiro que a gente está passando é um roteiro rápido, de prece, leitura, estudo, comentário, vibração e encerramento. Então, se alguém da casa disser assim, eu não quero, eu não estou com tempo, 15 minutos, 20 minutos é o suficiente, não precisam se estender, não precisa fazer do Evangelho uma aula, uma palestra, pode ser algo bem rápido, bem tranquilo, bem agradável, tá? Por que uma jarra com água para ser fluidificada? Porque, como eu falei, a espiritualidade estará conosco nesse dia. Então a gente aproveita e coloca uma jarra na mesa e pede nas nossas vibrações para que essa água seja fluidificada, para que ela seja energizada com aquilo que a família está precisando. Pode-se colocar separado para cada membro da família, pode-se fazer uma jarra comum. Ah, mas então se eu fizer sozinha, como é que eu faço? Faça a jarra,
coloca no filtro da água, coloca na sopa, coloca no suco, né? Coloca na caixa d'água. É a maneira, né, mais fácil da gente ir ajudando os nossos parentes, mesmo que eles não queiram participar. Mal não vai fazer, nós não estamos fazendo nada de errado, né? Estamos oferecendo ajuda, cura, paz, né, através da energia dentro da água, que a espiritualidade nos traz, com certeza, se a gente fizer esse pedido. A prece de abertura pode ser, então, um Pai Nosso ou uma simples prece espontânea. Eu prefiro uma prece espontânea. Então, eu pego e agradeço a Deus, a Jesus, pela oportunidade de estar reunida, né, com a minha família naquele momento, para que a gente pare o que a gente está fazendo, a gente serena os nossos corações e a gente se volta para Jesus. Todo mundo aqui tem uma correria, né, na semana toda. Corre, estuda, trabalha, e vai e volta, e a fazer de casa. Em que momento que a gente para falar um oi para Jesus? Então, esse momento do Evangelho é o nosso momento com Jesus. Que a gente abre a porta e fala: Jesus, entra na minha casa, traz o seu ensinamento, traz a sua paz, me traz a sua alegria. E eu vejo Jesus sempre rindo, sempre sorrindo. Eu jamais imagino Jesus ensanguentado, chorando, triste, né? Uma afeição pesada, de angústia. Eu jamais penso em Jesus dessa forma. Então, quando eu abro a minha porta para Jesus, eu vejo ele sorrindo, feliz por estar ali no domingo me encontrando. Essa verdadeiramente o meu desejo, a minha manifestação de bem-querer de Jesus na minha casa. Então, eu prefiro fazer uma prece espontânea. Assim, eu falo com Jesus, agradecendo a presença dele, agradecendo a presença desta equipe espiritual que vai na minha casa, né, assistir ao meu Evangelho. Eu prefiro fazer essa coisa mais aconchegada, né, mais íntima. Foi. Aí você vai ler e comentar um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Caso deseje, faça uma leitura complementar com outras obras doutrinárias, comentando-as em seguida. Faça as vibrações para o seu lar, envolvendo a família em vibrações de amor e harmonia. Eu prefiro fazer o contrário. Eu primeiro faço a leitura de um livrinho simples, como o Pão Nosso, por exemplo, né? É uma leitura de abertura. E aí sim eu faço a leitura do Evangelho. Então, podemos fazer o Evangelho de cabo a rabo, né, do começo ao fim, ou podemos abrir aleatoriamente. Há quem goste de abrir aleatoriamente para ver se naquele dia, aquelas coisas, aqueles perrengues que nós passamos no dia, nos são contempladas com uma mensagem especial na abertura aleatória do Evangelho. Já fiz isso muitas vezes. Aliás, eu faço há muitos anos, a gente já fez e refez o Evangelho diversas vezes. Nós estamos já mais da metade do Evangelho dessa vez, nesse momento. Então podemos fazer isso, né? Podemos seguir ou podemos abrir aleatoriamente. Mas o Evangelho é um livro riquíssimo para que a gente compreenda os trechos bíblicos, né, do Novo Testamento, à luz da doutrina que nós seguimos, né? Como que o Espiritismo vê e explica várias passagens dos Evangelhos, né, das passagens que os apóstolos escreveram depois, à luz do Espiritismo, né? Como é que nós vimos e entendemos isso. Então é muito, muito importante que vocês façam o Evangelho com uma leitura complementar, não só uma leitura complementar, tá? Complementar é, como diz o nome, para complementar, não para ser o principal. As vibrações devem envolver a família em amor e harmonia.
Então, quando a gente fez o Evangelho, fez a leitura, uma pessoa, vocês podem designar papéis, né? Um faz a prece, o outro faz a leitura, o outro puxa o primeiro comentário. Então, fez a leitura, o que você entendeu desse trecho? O que você entendeu desse trecho? E você? Entendeu o que desse trecho? É muito importante que a gente troque ideias e não entre em embate. Porque pode haver discordância, mas no momento do Evangelho não é momento para a gente ficar tentando fazer cabo de guerra para ver quem é que tem quem está mais com a razão, né? Quem está mais com a verdade do que um do que o outro. Então não é para fazer embate, é só para expor a opinião a respeito do que entendeu da lição que foi dita. Se houver necessidade de se complementar a discussão depois, encerra o Evangelho e aí vocês vão fazer esse comentário mais amplo depois. Por quê? Lembrem-se que vocês estão com visita em casa, né? Vocês estão com uma equipe espiritual ali, observando tudo que vocês estão comentando. Então, se aquilo vira... Imagina que a espiritualidade trouxe um convidado que precisava dessa leitura harmônica, essa evangelização, e aí começa uma briga. O que vai acontecer? Eles nunca mais vão confiar que vão poder trazer alguém, né, um espírito que precisa ouvir na casa de vocês. Então, façam os comentários, encerrem o Evangelho, a entidade é elevada e depois vocês continuam de forma informal a discussão que começaram no Evangelho, certo? Aí depois as vibrações. O que são as vibrações? Vibrações nada mais são do que desejos, né? Então, se eu vibro amor para a Sueli, eu desejo amor para a Sueli. Então, vibração é emissão, né, de pensamento, emissão de desejo. Então, as vibrações, vocês vão emitir pensamentos e energias boas para quê? Para o núcleo familiar. Eu posso fazer vibração para presídios, para hospitais. Eu diria que neste momento que vocês estão iniciando o Evangelho, vocês devem concentrar as energias no núcleo familiar, porque vocês estão iniciando. A espiritualidade, à medida que vai vendo que vocês são assíduos, que vocês fazem o Evangelho pontualmente, que fazem ele da forma correta, eles vão tendo confiança, né, que eles podem contar com o lado de vocês, e vão plasmando uma cúpula de proteção na casa de vocês. Por isso que eu digo que vocês vão ter um remédio, que é um remédio protetor, né, na casa de vocês. E aí, quando vocês estiverem, entre aspas, muitas aspas, mais blindados, vocês vão poder mexer, entre aspas, muitas aspas, nos vesperos alheios. Então, quando vocês estão fazendo o Evangelho na casa de vocês, a princípio, concentrem essa vibração, essa energia para o núcleo familiar de vocês. Entenderam? Na medida em que isso vai se tornando mais frequente, essa proteção vai ficando mais resistente e vocês vão poder fazer essas vibrações para, né, lugares e locais e pessoas mais à distância, núcleos mais endurecidos, né? Porque vocês já conquistaram essa proteção. Eu faço o Evangelho em casa há muitos anos, né? Estou na doutrina há mais de 30 anos. Então, eu acredito e quero acreditar mesmo de que eu tenho já na minha casa uma cúpula protetora forte o suficiente para que eu possa fazer vibrações para locais assim de energias mais densas, certo? Sugestão de livros, então, né? O Evangelho é o principal, o Evangelho segundo o Espiritismo, do Allan Kardec. O Livro dos Espíritos pode ser depois um complemento. O Pão Nosso, do Chico Xavier.
Fonte Viva e Pai Nosso também do Chico Xavier. Né? Então, tem vários outros, são alguns. Licença aqui, tem um pequenininho que chama Jesus no Lar, eu adoro. É lindo, Conhece? É muito bom. Tem muitos, a gente poderia até dar outras referências, mas esses são básicos, né? E aí fizemos então as vibrações. Eu gosto nas vibrações, é onde eu peço para serem feitas para ser feita a fluidificação da água. Então peço que a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, né, que é o nosso médico dos médicos, vou trazer ele aqui, que a equipe dele, médica, coloque na água aquilo que eu estou precisando, que os meus bichinhos, meus gatinhos estão precisando, marido, filho. Então, nesse momento das vibrações é que eu faço esse pedido para fluidificar a água. Só uma observação, é meu jeito de fazer, cada um faz o seu jeito, mas nas vibrações, quando a gente pede, né, para que nossos filhos, nosso marido, nossos bichinhos, né, sejam abençoados, eu peço para que equipes de segurança façam a segurança da minha casa, né, da minha propriedade, do meu lar físico. Equipes de higienização limpem o meu lar de energias densas, energias deletérias, e peço para que a equipe do Dr. Bezerra de Menezes fluidifique a minha água. E aí eu tenho minha garrafinha, o marido tem outra, tem água dos bichinhos, né? A gente tem uma garrafa comum que a gente vai distribuindo pela casa, assim, né? Na moringa, no filtro. Então é nesse momento das vibrações que a gente pede essas coisas, faz esses pedidos, né? de ajuda, de auxílio, de segurança, de limpeza, de cura, tá? E aí sim a gente faz o encerramento. Faça uma prece de encerramento, agradecendo a Deus pela vida, pedindo a Jesus proteção para o lar e pedindo pelos necessitados encarnados e desencarnados. E aí a gente serve essa água fluidificada para todos os participantes. Então, nesse momento de encerramento, a gente agradece, né? Essa oportunidade de a gente estar junto, fazendo esse evangelho semanalmente. Posso fazer 2 vezes por semana? Pode. Posso fazer 3? Pode. No mínimo uma, né? Eu faço uma. Aliás, eu faço 2. Na verdade, eu acabei fazendo 2. Olha que interessante. A minha filha mora em São Paulo. E ela, uma vez, me ligou. Mãe, foi depois da pandemia. Não, foi durante a pandemia. Vamos fazer evangelho online? E eu achei assim, né? Uma jovem de 20 e poucos anos, me pedindo para fazer evangelho à distância, online. Eu mais que depressa aceitei e fazemos já 2 anos, né? Fazemos o evangelho online às terças-feiras. Então eu faço no domingo com o marido e na terça-feira online. A mesma coisa. Ela lê, nós estamos estudando o livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos. Então fazemos a leitura do livro dos Espíritos, aí fazemos a leitura, comentamos, aí fazemos a prece, fazemos a leitura do Evangelho, ela faz a leitura do Evangelho, eu faço a leitura do livro dos Espíritos, comentamos, fazemos as vibrações, ela fluidifica, né, peço para fluidificar lá e aqui as águas, fazemos o encerramento. Então, eu tenho certeza de que a minha casa, de fato, é um ponto de referência se é necessário trazer algum irmão para participar do estudo e do Evangelho na minha casa. Então, quando a gente tem esse ponto de referência, a espiritualidade sabe para onde correr, né, quando precisa. Aí o resuminho que eu fiz, né? Escolher então o dia da semana, horário fixo. Pensem na casa de vocês qual é o dia da semana que eu posso oferecer para a espiritualidade, né, para ponta firme, para marcar com eles. Eles podem contar comigo nesse dia. Faz a leitura da mensagem escolhida.
comenta brevemente o que se entendeu, aí faz a prece inicial, lê a lição do Evangelho, cada participante comenta fraternalmente o seu entendimento, sem briga, né? Sem um querer passar em cima do outro. Aí a gente vibra, faz as vibrações com pensamentos de amor e harmonia, pede aos benfeitores que fluidifiquem a água e encerra a reunião agradecendo. Então é bem rápido, é bem tranquilo. Eu recomendo fortemente que se faça isso. A gente tem, como eu acho que eu já comentei com vocês, na segunda-feira na casa, depois eu quero que vocês dêem uma olhada lá na frente, tem um painelzinho lá com todos os trabalhos da casa, todos os horários. Na segunda-feira nós temos um trabalho, do qual eu participo, que é um trabalho de desobsessão. Fechado ao público, mas se vocês precisarem, é só pedir, a gente coloca o nome na ficha e o caso é passado através da ficha preenchida. E invariavelmente a espiritualidade nos diz: peça para que esse assistido faça o Evangelho no lar. Se fizer o Evangelho no lar, metade dos problemas vão ser resolvidos. Porque as pessoas não têm o hábito de blindar a casa delas, de blindar o espaço, o ambiente energético da casa delas. Então, quando você vai para a rua e volta para casa, a casa de vocês tem que ser um lugar de refazimento. Então, é o Evangelho que te dá esse equilíbrio na casa de vocês. Vocês vão estar livres de problemas? Sinto dizer que não é essa a ideia. Mas vocês vão ter muito menos problemas se vocês não tivessem o Evangelho. Se vocês não tivessem a presença da espiritualidade, se vocês não tivessem a presença do Mestre. Eu sempre peço nos meus evangelhos a presença de Jesus. Então eu menciono, verbalizo isso. Que eu estou abrindo a porta da minha casa, a porta principal da minha casa, para que Jesus entre na minha casa. Para que Ele traga a sua luz. Eu visualizo Jesus entrando esplendoroso, belíssimo, de braços abertos, sorrindo para mim, como quem vem para uma festa. Eu vejo Jesus dessa forma. Eu gostaria muito que vocês tivessem essa visão também, quando vocês convidarem Jesus para entrar na casa de vocês. Mas, acima de tudo, eu digo que Jesus não mora apenas na minha casa, mas que Ele mora no meu coração. Porque não adianta Ele estar na minha casa e eu sair na rua chutando, as pessoas que eu encontrar, os cachorros e tudo. Que Ele mora no meu coração. Eu peço para que as lições que eu estudei no Evangelho, eu as pratique no dia a dia. E também não adianta ficar só no blá blá blá, só na leitura. Ah, que bonito falar sobre fora da caridade não há salvação, se eu não faço caridade. Então eu peço para que aquilo que eu li no estudo, eu pratique no meu cotidiano. Que Jesus que entra na minha casa, entre no meu coração. Então, é esse o convite que eu tenho para fazer para vocês. Trago não só o roteiro de como fazer, o beabá de como fazer isso em casa. Espero que vocês saiam daqui já pensando: que dia que eu vou implantar isso na minha casa? Como que eu vou fazer? Mas eu não posso fazer porque ninguém na minha casa vai fazer comigo. Faça no seu quarto, se feche no quarto e faça lá. Mas não tem, vai no banheiro, vai dar certo. Em algum lugar vai dar certo. Trago então não só o roteiro, mas o pedido da espiritualidade. A espiritualidade sempre nos pede para que a gente fale para os assistidos que trazem o nome para serem trabalhados na segunda-feira, que façam o Evangelho no lar para se proteger. Tá bom? Desejo que vocês tenham um tratamento de paz magnético excelente, que vocês saiam daqui carregando tudo aquilo que vocês vieram buscar, que vocês sejam absolutamente abençoados por esta casa, por estas energias, pelos amigos espirituais que estão conosco aqui,
neste momento, com todos os assistidos desencarnados que ombreiam conosco esse espaço, e que vocês saiam daqui realmente, como disse a Vanessa, muito melhores do que vocês chegaram. Tá bom? Se alguém precisar de alguma orientação extra, quiser me perguntar depois, a gente conversa. Tá bom? Muito obrigada.